Como que a saída do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo do presidente Bolsonaro, afeta os seus investimentos e o seu dinheiro? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você caiu agora no canal e não sabe quem eu sou, meu nome é Bernardo Pascovitch, sou empreendedor e criador do Yubi, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. Uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar as melhores opções para investir o seu dinheiro a partir de só R$1. Super legal, depois dá uma olhada lá. O link para o Yubi está aqui embaixo na descrição do vídeo. E nesse canal eu falo sobre empreendedorismo e sobre investimentos, para te ajudar a ter uma empresa melhor e para cuidar melhor do seu dinheiro. Hoje, dia 24 de abril de 2020, é um dia importante por conta dos investimentos e por conta do que aconteceu em Brasília com o pedido de saída, de demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Mas antes de comentar sobre tudo isso, já deixa o seu like aqui no vídeo, isso não custa nada pra você, isso aqui é muito importante pra mim, me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o botão de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos, compartilha com as outras pessoas e me segue no Instagram, @Bernardo Pascovitch, tá aqui embaixo também na descrição do vídeo o link pro meu Instagram. Vamos lá! Bolsonaro, há algum tempo, estava nessa questão de alguns embates com o Sérgio Moro, e eu não vou entrar aqui em nenhuma questão política, tá, gente? Não vou criticar, falar bem de ninguém. É mais uma constatação sobre o que aconteceu e como que isso afeta seus investimentos. Então tava um cenário de desgaste entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro já há algum tempo. No dia de ontem, 23 de abril, quinta-feira, saíram algumas notícias sobre o pedido de demissão do Sérgio Moro do governo federal, do cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque haveria uma tentativa do Bolsonaro de mudar o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil. E isso se confirmou hoje de manhã, quando o Sérgio Moro convocou uma coletiva de imprensa às 11 da manhã e divulgou que sairia do governo. Só que, além de sair do governo, ele fez uma retrospectiva sobre a sua passagem pelo ministério e trouxe algumas informações meio bombásticas sobre interferência do governo Bolsonaro na política ou na condução dos negócios da Polícia Federal, a tentativa de acessar documentos sigilosos, etc. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além de ter saído, o Sérgio Moro plantou, dizem especialistas, algumas sementes para um possível processo de impeachment do Bolsonaro. E isso é tudo que eu vou comentar sobre política. Agora vamos para a parte econômica. Eu fiz uma live no canal do Yubi, no YouTube, lá pelas 11 e pouco da manhã, acho que quase meio-dia, quando terminou a coletiva de imprensa do Sérgio Moro. E aí, gente, foi uma porrada, não falta uma palavra melhor, uma porrada nos investimentos, na Bolsa de Valores, na confiança dos investidores pelo Brasil. Por quê? Vamos por partes para te explicar exatamente como que tudo isso funciona. A gente tem atualmente no mundo e no Brasil, consequentemente, uma crise de saúde / crise humanitária, que é a questão do coronavírus. A gente tem um choque de petróleo, uma crise do petróleo que tem afetado todos os países mais relevantes do mundo, incluindo o Brasil e a Petrobras. A gente tem uma crise econômica por conta de tudo que tem acontecido também do coronavírus, queda do consumo, lojas, empresas, comércio fechado. E colocar uma quarta crise, que é a crise política, nesse caldeirão aí de disputas e de problemas, é a pior coisa que poderia acontecer. E eu já tenho dito, já vinha dizendo sobre isso há algum tempo, falava sobre isso no meu Instagram já há algum tempo, há mais de um mês, e se concretizou, tem piorado a cada dia. Na semana passada houve a demissão do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, hoje a saída do Sérgio Moro, e o mercado especula que o Paulo Guedes, ministro da Economia, poderia sair. Essa crise política é o que assusta muito os investidores, a Bolsa de Valores, os empresários, quem tem negócios, etc. Porque pode puxar para baixo a confiança que o mundo tem no Brasil. Explicando bem, de forma simples, é basicamente isso. Todos os países do mundo estão hoje com crise, praticamente todos, estão com crise do coronavírus, uma crise de saúde, crise humanitária, estão em maior ou menor grau sofrendo impactos da crise do petróleo,
e estão sofrendo em maior ou menor grau a crise econômica por conta do coronavírus. Essas três crises, elas estão afetando todos os países do mundo. Agora, colocar uma quarta crise, que é uma crise política, isso não está acontecendo em todos os países do mundo. E quando isso acontece no Brasil, os investidores internacionais olham e falam: epa, não vou deixar meu dinheiro no Brasil, porque além de tudo o difícil que já está acontecendo, os caras estão brigando politicamente. Então, além de tudo de ruim que já está existindo, eles resolveram ter uma crise política e uma briga política afetando também a confiança que eu, investidor estrangeiro, grandes fundos de investimento, empresários têm no Brasil. Por isso que a crise política é tão ruim, porque ela traz um novo componente de preocupação e de medo por parte de investidores e empresários com relação ao Brasil, que já está enfraquecido, né? Já vem saindo de uma recessão dos últimos anos, era o momento de acelerar algumas reformas e acelerar o crescimento da economia brasileira, mas isso não vai acontecer em 2020. Por isso que a saída do Sérgio Moro, independentemente de questão política, se está certo, se está errado, não vou entrar nisso, mas a saída do Sérgio Moro, depois da saída do Mandetta da semana passada, adiciona mais pimenta nesse caldeirão de crise política e adiciona talvez a pior pimenta que tem, que é a saída do Moro, que era um dos ministros mais populares do governo Bolsonaro. Então, isso que afeta muito os seus investimentos e afeta muito a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores agora, estou olhando aqui, está caindo mais de 6%. Quando eu fiz a live, agora há pouco, chegou a cair 9,5% a bolsa, então estava desmoronando. As bolsas internacionais não estavam caindo assim, mas aqui no Brasil as coisas desmoronando. O dólar disparou, chegou a valorizar mais de 3,40%, chegou a bater 5,72, R$5,72, um valor assim gigantesco, caríssimo o dólar. Ou seja, tudo o que acontece nessa parte política acaba afetando também os investimentos, a Bolsa de Valores, a renda fixa, porque existe uma preocupação de queda da Selic na próxima reunião do Copom, né, do Banco Central. Então é possível que a taxa Selic seja reduzida mais uma vez. A taxa Selic, que é a taxa base para toda a economia brasileira, para toda a taxa mãe que a gente fala dos juros na economia brasileira. Então são todas essas as grandes preocupações que estão acontecendo. E aí a semente do impeachment que eu tinha comentado. Se o Paulo Guedes sair do governo, as coisas vão ser ainda mais prejudicadas, porque os investidores vão ficar ainda mais preocupados com o efeito do coronavírus, com o efeito da crise política na economia, e o Paulo Guedes, de certa forma, é um dos maiores, é um dos ministros que os mercados e que os investidores mais admiram e que tem mais confiança, porque ele tem uma cabeça mais voltada para o mercado mesmo, para defender a iniciativa privada, defender as empresas, defender os empreendedores. Então é um ministro mais voltado nesse sentido. Portanto, a saída dele é muito ruim também, e as especulações com relação ao processo de impeachment. Eu, particularmente, acho muito ruim para o Brasil um segundo impeachment em menos de 4 anos. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi em 2016, aí assumiu o Temer, ficou no final de 2016, ficou ao longo de 2017, teve as eleições no final de 2017, Bolsonaro entrou no começo de 2018. Ano de 2018 inteiro, esse é o segundo ano do Jair Bolsonaro. Um segundo impeachment em menos de 4 anos, ou em 4 anos, eu acho péssimo para a reputação do Brasil, para a democracia brasileira, para a solidez das instituições brasileiras. Então, eu sinceramente não sei o que é pior. Se é pior um processo de impeachment que tire o Bolsonaro e coloque um presidente que nesse momento seja mais valorizado pela sociedade brasileira, por diversos segmentos da sociedade. E aí, de novo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo a saída do Bolsonaro. Eu estou pensando em cenários, tá? Então, eu não sei o que poderia impactar mais ou menos os mercados. Ou um processo de impeachment que tire o Bolsonaro e coloque alguém que, nesse momento, fale mais o que setores da sociedade, mais alinhado à pandemia global do coronavírus, mais alinhado aos mercados. Não sei se essa estratégia é melhor ou menos pior, né? Ou se é menos pior deixar o Bolsonaro e não ter um novo processo de impeachment que poderia corroer
e prejudicar fortemente a confiança e a solidez da democracia brasileira. Sinceramente não sei. Mas é isso que está acontecendo. Conforme essa crise política avance e conforme essa crise política se aprofunde, é capaz que, ou é possível, que a bolsa continue caindo. A gente começa um ciclo muito ruim, muito instável de volatilidade política. Além de toda a volatilidade do que acontece, de novo, com crise econômica, choque do petróleo, coronavírus, a gente adiciona esse componente cada vez mais forte de crise política e cada vez mais temerário, né? E preocupante de crise política, sem saber qual que seria o final de tudo isso. E essa falta de clareza com relação ao processo é o que deixa os investidores com medo, deixa os investidores com preocupação e com medo de investir dinheiro no Brasil. E quando eles tiram dinheiro do Brasil, você tira a liquidez da Bolsa de Valores, o dólar aumenta porque os investidores precisam comprar dólar para mandar o dinheiro para fora do Brasil, então aumenta a procura de dólar, por dólar, o dólar aumenta, a bolsa cai, os ativos se desvalorizam, o risco do Brasil aumenta e todo o resto que a gente está cansado de saber. Acho que essa é um pouco a tendência que pode acontecer nos próximos dias ou semanas no Brasil, caso essa crise política se intensifique e piore. Ou seja, acho que o impacto em investimentos na Bolsa de Valores, no dólar, pode ser cada vez maior nos próximos dias e semanas, a depender do desenvolvimento dessa crise. Ontem, eu não sei se você viu, mas um banco importante, um banco internacional, disse que para 2021 o dólar poderia estar custando R$ 7,35 para o ano que vem. Só isso, imagina que beleza, né? R$ 7,35. Você está nos Estados Unidos, vai pedir uma batata frita que custa, sei lá, $10, você paga R$ 75 numa batata frita. Olha que loucura. Essas são um pouco, enfim, as perspectivas e considerações com relação ao que aconteceu hoje e como que isso impacta nos seus investimentos. Agora, comenta aqui embaixo pra mim, esse vídeo foi útil pra você? Te ajuda a investir melhor o seu dinheiro, a cuidar do seu dinheiro e da sua empresa? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E também, deixa o seu like, que eu pedi lá no começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho, compartilha com as outras pessoas e me segue no Instagram, que eu tenho feito conteúdo todos os dias também. Obrigado, um abraço e até mais. Tchau!